Olá, tudo bem com você? Eu sou a Simone do Ateliê Jurubeba e o pessoal me pediu para ensinar uma peça muito legal, gente. Super vendável, que é essa bolsa maternidade, de passeio de bebê, na verdade, nem é maternidade, é a bolsa do bebê, que eu chamei ela de bolsa trilegal do bebê. Por que trilegal? Porque ela tem 3 compartimentos, olha, que fantástico. Ela tem 3 compartimentos, é uma bolsa só, com alça de mão, fica parecendo uma mala de viagem, olha. Com a frente personalizada, alça transversal e as costas personalizadas. Eu também personalizei a parte de cima da bolsa. Então aqui, ó, opa, tá de cabeça para baixo. Aqui que é a frente, né? Então aqui tá escrito roupas, aqui tá escrito higiene e aqui tá escrito diversos. Então você coloca os produtos do bebê tudo separadamente. No meu caso, eu não fiz ela térmica, eu usei EVA para estruturar. Mas você pode fazer ela térmica e estruturar com manta PAC, com manta Teflon. Aí você vai colocar as mantinhas térmicas, o forro. Eu já coloquei mesmo bagum de forro, então vai ficar térmica perfeita. Aí a mãe pode colocar alimento em uma, roupa em outra, fralda em outra, sabe? E dá pra ela sair com essa bolsa só, levando um monte de coisa e não tá grandona. Gente, vamos ver o tamanho final dessa peça. Deixa eu falar o tamanho final. Então ela tem 25 de largura, 36 de comprimento por 17 de altura. Então 25 por 36 por 17 de altura. E assim, fiz no nylon 600, que é mais barato que a maioria dos sintéticos, porém tão resistente quanto. Alça, eu usei alça chique para a aula ficar um pouquinho mais rápida, mas você pode usar a alça que você quiser. Vivo para facilitar, o vivo parece que vai te prejudicar, mas não vai. O vivo vai facilitar toda a sua vida. Cursores, eu optei por colocar um só em cada compartimento, também porque eu acho que ela fechar aqui no meio não ia ficar tão bonito. Ela fechando pro lado, todos fechando para a esquerda, ficou muito mais legal. E ainda coloquei a minha logo estampada aqui atrás, na própria arte da minha sublimação. Então, mesmo arco-íris e estampa de fundo que eu usei aqui atrás, eu usei aqui na frente. Você que estiver comprando um molde, você vai adquirir também o PDF com essas imagens, claro que sem o nome Jurubeba, para você poder editar. E eu também vou enviar o arquivo de CorelDRAW para quem quiser fazer a própria estampa. Então, eu vou enviar o arquivo do CorelDRAW, que eu já ensinei em um vídeo aqui para trás, como você coloca estampa dentro do CorelDRAW, se você quiser imprimir com a sua própria estampa e mudar essas estampas. Se você quiser aumentar o caminho do zíper, eu vou te ensinar como fazer isso, mas eu acho que esse tamanho aqui tá excelente, olha. Ficou muito bom e dá pra você fazer estampado se você tiver impressora só A4. Eu fiz nesse tamanho porque minha impressora é A4 e eu acho que ficou muito bom essa abertura, igual ela tá aqui, ó. Não acho que precisa abrir mais que isso, tá? Então ficou bem legal, ocupou certinho aqui, ó, o finzinho da curva e ficou bem bacana. Então eu usei branco aqui embaixo, porque eu não queria estampar essa área toda. Você pode usar um sintético, ou melhor, um nylon 600 colorido. Agora a gente encontra todas as cores, né? E no molde tem a lista de material completinha, com medida das alças, com quantas ferragens você vai usar, tudo direitinho, tá bom? Então eu conto com você, se você quiser adquirir o molde, que vai me ajudar muito a criar a próxima aula para vocês. E vamos lá para essa aula que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, para fazer essa peça de hoje, eu vou usar materiais baratos, porque eu tô trabalhando com nylon 600, que é mais em conta do que um sintético tradicional. Eu vou trabalhar com nylon 600 sublimado, mas você não precisa trabalhar com sublimação. Você pode escolher uma estampa, você pode trabalhar com bordado, tá? Então, aqui eu fiz, ó, um espelho com o nome Jurubeba, que eu resolvi colocar minha marca, eu achei que vai ficar bem bonito. Vai ser a parte de trás da minha peça, que ela também tem que ser bonita, porque dependendo da posição que eu colocar, ela vai parecer a parte da frente, tá? Eu também tenho um forrinho para ela, que eu tô usando aqui um bagum. E ela está estruturada com EVA 2 milímetros. Eu estruturei tudo, ó, não deixei nenhuma margem sem, porque o nylon 600 é muito fininho. E a minha máquina é uma transporte duplo, ela costura melhor camadas mais grossas. Então, eu posso colocar estrutura em todo o contorno. Se a sua máquina é uma doméstica comum ou uma industrial reta, você pode colocar o EVA com 1 centímetro menor aqui na borda, pra você não ter que costurar ele. Mas eu acho que assim vai ficar bacana. Então, ó, um forro e já estruturado. Eu também fiz um outro espelho aqui, que eu vou deixar o molde pra vocês, tá? Da mesma medida do outro espelho. Esse daqui vai ser a frente da minha bolsinha. Tá vendo que bonitinho? Eu coloquei um arco-íris, um bonequinho de óculos. Sublimei o nylon 600, coloquei o EVA nele todo e tem um forrinho pra ele também. Um outro espelho que eu tenho é o do meio, porque eu vou fazer a bolsa hoje com 3 divisórias. Mas você pode fazer com 4, com 5 compartimentos, o tanto que você quiser. Eu vou fazer com 3 pra aula não ficar muito longa e você entender como que funciona o processo da bolsa, pra você ver que é uma coisa bem simples. É como se eu estivesse fazendo uma bolsa nesse formato e 3 vezes, sabe? Triplicado. Então, eu aproveito as costas de uma para fazer o restante da outra. É tipo isso. Eu vou te mostrar como que a gente faz isso sem estampa, que vai ficar para dentro. Vai ser a parte de dentro. EVA também, para ele ficar estruturadinho. E um forrinho. O forro dos 2 lados, tá? Por o caminho do zíper, eu vou fazer um caminho do zíper menor. Eu quero ele estampado e a minha impressora é só A4. Então, ó,
uma parte do caminho do zíper vai estar escrito, ó, esse aqui tá escrito higiene, esse aqui tá escrito diversos, que eu peguei aqui da ideia que as meninas postaram lá no grupo Bolsa Terapia do WhatsApp. E esse daqui tá escrito roupas. Tá vendo? É bem discreto, é só pra mãe saber identificar. Então, aqui, uma parte do caminho do zíper com forro e também já estruturado, ó. A outra parte eu não vou escrever nada. Então, cada parte que tem escrito tem uma parte sem escrito. Então, eu coloquei só um chevron, que também foi feito na sublimação, tá? Então, um forrinho pra cada. Esse caminho do zíper tá pequeno assim, porque a minha impressora é A4, então eu escolhi fazer um caminho do zíper menor. Mas é importante você saber que se você quiser aumentar o caminho do zíper, é só você diminuir a mesma proporção no fundo. Então, se aqui, por exemplo, eu acho que são 28 centímetros, se eu quiser fazer com 35, eu vou diminuir do fundo. Eu vou diminuir 7 centímetros do fundo. Então, o meu fundo aqui, eu acho que são 56 por 13. Por que por 13? Porque esse tem 6,5 e esse tem 6,5. Quando eu junto 6,5 com 6,5 dá 13. Então, o meu fundo não é dividido no meio, tem 13 por 56. Aí, o que eu quiser aumentar no caminho do zíper, eu diminuo do fundo. Então, se meu caminho do zíper eu quero aumentar 7 centímetros, eu diminuo 7 centímetros aqui. Em vez daqui ter 56, vai passar a ter 49, entendeu? Então, é proporcional. Se você quiser um caminho do zíper maior, você diminui no fundo, tá bom? O fundo, então, é maior, ele é mais largo, porque ele compõe as duas partes do caminho do zíper, e ele também é forrado, principalmente o fundo tem que ser forrado, e também tem um forrinho, forrado não, estruturado. E também tem um forrinho aqui, pra gente fazer o acabamento. Então, 3 vezes o fundo, que nós vamos fazer 3 bolsas em uma. Pro caminho do zíper, então, são 3 caminhos do zíper, né? São 6 partes, com 3 zíper, com 2 centímetros maior. Então, aqui, 3 zíper número 5, 2 centímetros maior do que o caminho do zíper. Então, eu vou usar também 3 cursores. Pode colocar 6, 2 em cada caminho? Pode, mas eu tô fazendo uma bolsa mais econômica. Então, eu vou colocar um cursor só em cada zíper. Todos têm que fechar pro mesmo lado. E eu vou precisar um regulador de alça, se eu quiser colocar alça transversal. Então, um regulador eu vou colocar aqui e 6 quadros. Eu não vou colocar alça com mosquetão, porque eu tô fazendo uma peça mais econômica. Então, vão ser 6 quadros, nenhuma meia argola, pra gente posicionar alças de mão e alças de ombro, tá? Que a gente vai calcular junto o tamanho dessas alças de mão no final. Aí vai estar na lista de material e lá no molde que eu vou te vender, tudo certinho, já com as medidas certas da alça que a gente vai calcular no final. Então, são 6 quadros, um regulador de alça e 6 tirinhas de 5 centímetros. Hoje eu tô usando a alça pronta, ó, alça chique. Então, quando você cortar as suas tirinhas de alça chique, 5 centímetros de cada, então essa aqui é 5 por 3, você queima a borda de todos os pedacinhos, ó, pra ele não desfiar na hora que tiver costurado na bolsa, tá? Então, você lembra de fazer isso. Então, você já vai queimando e já pode posicionar aqui, ó, no seu quadro. Você queima e já deixa posicionado para você não esquecer. Então, você faz isso com todos eles. Então, já vou deixar aqui separado os meus tirantes para prender as alças. Vou deixar eles aqui reservados, que a gente não vai usar a alça agora. Também vamos usar alça, né? Então, vou deixar aqui meu rolo de alça. Eu comprei 10 metros de alça chique. Quem me acompanha sabe que eu não trabalho muito com alça chique. Eu tô começando a comprar agora. Os escorpião não deixa. Geralmente eu faço minhas alças. Mas fica mais rápido, né? A peça com alça chique fica mais rápido. Então, eu vou deixar minha alça chique aqui reservada pra gente calcular. A gente já sabe que a transversal tem 1,40 m, mas a de mão eu quero calcular depois da peça pronta. Então, nós vamos começar a fazer caminho de zíper. Então, aqui, eu tô trabalhando com sintético, né? O nylon 600 é um tipo de sintético. Eu vou usar a linha de nylon também. Então, a linha de nylon, tanto na bobina quanto em cima, eu tô trabalhando com a 40 bege. Você pode usar a 60, que eu sei que a maioria prefere a 60, tá? Vamos começar pelos caminhos do zíper. Então, como eu tenho 3 caminhos de zíper igual, eu vou fazer juntos. De um lado, eu tenho que colocar o que tem nome. Então, ó, esse higiene tem que ficar voltado para frente da bolsa. Então, eu vou colocar assim, ó. Então, um higiene, um forrinho. Então, aqui na frente, ó, o zíper, com os dentinhos voltados para o principal, e aqui atrás um forro, tá? Então, eu coloco assim, pé calcador comum, retrocesso no início, e retrocesso no final. Então, de um lado, eu coloco ele assim, do outro lado, eu vou colocar um que não esteja com nome. Então, eu coloco aqui, ó, bem rentezinho com esse, ó. Tá vendo? Onde termina um, começa o outro. Do outro lado do zíper agora, eu coloco um caminho que não tenha nome. Se você estiver fazendo tudo sem nome também,
mais fácil ainda, né? Só com estampa, porque se você não tem sublimática, você vai fazer só com estampa. Ok? Ó, de um lado tem o nome, voltado pro zíper, do outro lado sem nome, tá? Pode fazer o nome destacando mais. Agora eu vou rebater essa costura aqui, ó. Eu vou rebater sem pegar o forro. Pra não aparecer a costura dentro, porque eu tô usando linha bege e meu forro é branco. Ponto número 5, pra rebater. Rebati a costura. Agora eu posso puxar o meu forro pra cá e vou prender meu forro no lugar. Vou rebater agora o lado de cá. Esse lado eu já prendi. Agora eu vou rebater o lado de cá. Então, eu dobro pra cá, sem pegar o forro. E agora eu puxo o forro e prendo ele aqui no lugar. Agora eu passo um cursor. Então, eu quero o cursor fechando pra esquerda. Eu vou, tá vendo onde tá escrito higiene? Eu tenho que passar daqui, ó, deste lado do higiene, ó, da esquerda pra direita. Ou melhor, da direita pra esquerda. Cortei um pouquinho do zíper aqui só pra ele ficar certinho. Cada um coloca cursor de um jeito, né? Eu coloco ele reto. Eu sinto mais facilidade em colocar se os dois lados estiverem do mesmo tamanho. Tem gente que precisa que um lado esteja maior que o outro. Então, cada um coloca de um jeito. É assim que eu coloco. Bem rapidinho, tá vendo? Então, essa daqui vai ser uma das partes do meu caminho do zíper. Eu já posso acertar, tirar o excesso de forro que eu corto maior. Já tem um caminho do zíper pronto. Agora, eu tenho que fazer mais 2 caminhos do zíper. Então, mais uma vez, ó. Eu vou pegar aqui uma parte que tá escrita. Vou colocar o zíper na parte de baixo do escrito. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá? De cabeça pra baixo, coloco aqui. De um lado com escrito, do outro lado sem escrito. Vamos fazer o próximo caminho do zíper. Um lado tá escrito, do outro lado só zigue-zague. Dessa mesma forma, eu tenho que fazer com o outro, que são 3 caminhos, e eu já volto e te mostro como vai ficar. Então, já tenho aqui 3 caminhos do zíper pronto, olha. Os 3 com cursor voltado pro mesmo lado. Isso é muito importante. Agora, a gente tem que decidir qual que vai ser o primeiro, qual que vai ser o do meio e qual que vai ser o último. Eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui vai ser minha frente. Vou colocar primeiro o de roupas, o do meio de higiene e o último de diversos. Você escolhe, tá? Como você vai colocar isso. Por que que eu tenho que saber isso? Para posicionar os meus prendedores de alça. Então, eu não vou colocar ele aqui no meio certinho. Eu vou colocar ele no meio dessa parte de cá. Aqui vai ser a parte da frente da minha bolsa. Se eu colocar meu prendedor de alça aqui, os dois aqui, vai ficar muito pertinho um do outro. Então, eu pensei em colocar aqui e aqui, para dar uma distância melhor e eu ter margem de costura, porque você sabe que aqui ainda vai ter uma costura. Então, eu não vou colocar aqui no meio e aqui no meio do zíper, senão vai ficar muito longe uma alça da outra. E nem vou colocar todos nesse espelho do meio, senão vai ficar muito perto. E eu quero distribuir o peso dessa alça. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nesse que encontra com o do meio, do lado de cá. E do lado de cá também, no que encontra com o do meio. Desse jeito, a alça vai ficar com o espaçamento certinho um do outro. E vai fazer uma distribuição melhor de peso. Se eu colocasse em cima do zíper ou pra lá, ia ficar a alça aberta demais. Se eu colocasse as duas aqui, só nessa parte do meio, além de carregar o peso só do meio, não distribuir com as laterais, ia ficar muito próximo a alça da outra. Então, pra distribuir, eu fiz assim. E você tem que ter esse cuidado de ser no meio pra sobrar margem de costura aqui. A gente precisa dessa margem de costura. Então, de um lado e do outro, eu vou colocar essas alças. Já tô posicionando aqui minhas alças, pra eu não esquecer de colocar.
que aqui é onde eu vou colocar a alça de ombro. Ela pode ser de ombro ou pode ser alça de mão. Então, eu vou dar uma costurinha aqui pra prender elas no lugar. Agora, eu vou ter que obedecer essa posição na hora de prender na bolsa. Não posso esquecer dessa posição, senão minhas alças vão ficar tudo fora do lugar. Agora eu posso colocar o fundo. Então, quando eu for colocar o meu fundo, em cada parte deles, ó, eu vou pegar aqui, ó, um fundo e um espelho principal, vou colocar um de frente pro outro, ó. O tamanho fica certinho, ó. Aqui tinha 6,5, aqui 6,5. Quando eu costurei o zíper, eu perdi margem aqui e aqui, mas eu ganhei zíper. Então, ele continua ficando com 13. Olha aqui, como dá certinho, tá? Então, eu coloco o meu fundo de um lado. No meu caso aqui, eu tô usando um fundo branco mesmo, por isso que eu fiz zigue-zague branco, porque eu não queria sublimar esse tamanho grande, já que minha impressora é só A3. Eu não queria fazer emenda. Então, o meu fundo aqui vai ser... Meu fundo aqui vai ser de uma cor só. Então, se você tiver aí nylon 600 de outra cor, você pode usar colorido para fazer um composê. Ou então fazer emenda. Vou diminuir o ponto para poder fechar o ponto que tem que ser menor, tá? Ó, costurei um lado. Aqui o forro é bagum. E o meu principal é nylon 600. Parece que é tudo bagum, né? Mas é por causa da cor, tá? Eu vou acertar aqui meu forro com o principal. Eu vou costurar o outro lado. Frente do fundo com frente do caminho do zíper. Aí eu puxo o meu forro, que já tá no tamanho certo, e coloco ele aqui atrás. Coloco tudo pro lado direito, ó. E vou juntar esse forro nesse fundo aqui. Então, aqui, ó, meu forro e meu fundo. Eu tenho só que juntar esses dois. Aí, aqui eu posso aumentar o ponto. É só uma costura de segurança para ficar tudo no lugar. Agora do outro lado também. Como eu corto o forro maior, que eu tô cortando o excesso de forro. Caminho do zíper, pronto. Uma coisa que a gente pode fazer aqui também é pespontar essas laterais. Eu não vou pespontar porque minha linha é bege, vai ficar muito contrastante. Mas você pode pespontar aqui se você quiser, é opcional, tá? Tá vendo? Meu caminho do zíper ficou bem menor do que meu fundo. Uma coisa importantíssima de fazer aqui agora é achar o meio desse caminho do zíper. Porque a gente tem que conseguir fazer com que as três partes batam certinho, pra não ficar uma com o caminho do zíper mais pra baixo do que a outra, sabe? São três partes que você vai ter que fazer concordar as três partes. Quando é uma necessaire, já é importante que fique centralizado. Mas quando são três juntas, é mais importante ainda. Senão você vai olhar a peça assim de lado, e essa vai estar assim, essa vai estar assim, sabe? Então você tem que ter cuidado com isso. Então achar o meio do caminho do zíper aqui é muito importante. Vou fazer essa mesma coisa com os outros dois caminhos do zíper. A diferença é que um deles, essa parte, tá aqui, né? Esses puxadores tá do lado de cá, que é esse. E o outro não tem puxadores. Fora isso, tudo igual. Então agora eu já tenho, ó, os três lados. Esse aqui é a parte de trás.
Esse aqui é a parte do meio, tá vendo que não tem nenhum tirante? E esse aqui é a parte da frente. Eu já tô com os 3 lados junto, tanto o caminho do zíper quanto o fundo, o que forma um folho, tá? Então, temos 3 folhos prontos aqui. O que eu tenho que fazer agora? Colocar vivo na frente e nas costas. Eu não vou colocar vivo no meio. Essa parte do meio, essa divisória do meio, a gente não coloca vivo, senão esse vivo vai ficar embutido dentro da bolsa. A gente vai colocar vivo só aqui, ó, na parte da frente, já prendendo o forro nele, lembrando que ele já está estruturado. Então, se você quiser fazer a sua bolsa térmica, para poder um desses compartimentos ser alimento, você pode fazer ela toda térmica. Ao invés de colocar EVA, você coloca Mantapac ou Etaflon, tá? Laminado. Então, aqui eu já marquei um pique aqui embaixo, achando no meio, um pique aqui em cima, para poder posicionar depois o foley. E vou colocar vivo, tá? O vivo plástico. Então, eu vou mudar vocês de lado, que eu vou colocar vivo nessa parte e nessa parte. E eu quero que vocês vejam melhor do outro lado. Então, já tô aqui com o pé de vivo. A linha é a mesma agulha que eu tô trabalhando 21, tá? Vou colocar aqui, ó, um forro atrás do meu espelho. Vou colocar também aqui um clipezinho para esse espelho não ficar derrapando enquanto eu fecho. Peguei aqui um retalho desse material, que é um PVC dourado, para eu fazer acabamento vivo, que eu não tinha nada dourado aqui, e eu vou usar um vivo dourado, tá? Vivo pronto, de plástico dourado. Eu acho que a cor dele é a que eu tenho aqui que mais combina com o restante do material. Aqui nas curvas eu vou mais devagar. E aqui eu vou cortar o excesso de vivo. Vou colocar assim, ó, rente vivo com vivo. Dobro o meu retalho por cima. Aí eu vou refilar. Então aqui, ó, tem um espelho, tá vendo? Esse aqui eu considero o espelho de trás, que eu coloquei a marca, né, Jurubeba. É muito legal você incluir a sua logo na arte que você estiver fazendo quando for sublimação. Eu acho que fica bem charmoso, tá vendo? Então fica um enfeite também pra peça, olha, Jurubeba. Então a peça infantil com o nome Jurubeba fica bem fofinho, né? Eu já refilei aqui em cima, onde tá o meio. Eu vou colocar um outro tirante desse, que é pra prender a alça transversal. Então, eu acho que o meio, que eu já tinha dado um pique, vou prender essa alça bem no meio aqui. Já deixa ela presinha aqui, sempre por cima do vivo, tá? Você vai fazer isso. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a parte da frente e já volto pra te mostrar. Então, aqui agora, eu já tenho as duas partes, a da frente e a das costas, com vivo e com o meu tirante para prender a alça transversal. Na parte do meio eu não posso colocar vivo ainda, porque senão o vivo vai ficar embutido dentro da peça. Dá para fazer, mas a gente não quer. É igual quando a gente faz a térmica duplo compartimento, a mochila duplo compartimento, se a gente colocar o vivo aqui, ó, ele vai ficar incluso dentro da bolsa. A gente já fez isso na necessaire duplo compartimento. Mas hoje eu não quero ele dentro da bolsa e eu quero te mostrar como fazer esses 3 compartimentos. Então, primeiro eu vou colocar forro em cada uma dessas etapas aqui, ó. Na verdade, eu tinha te falado que era um desses, mas são 2, viu? Porque a gente tá fazendo 3 compartimentos, então eu preciso de 2 partes internas. Seria só uma parte interna se fosse só 2 compartimentos, para dividir um compartimento do outro. Mas são 3 compartimentos, eu preciso dividir o primeiro do segundo e o segundo do terceiro. Então, são 2 divisórias internas. Essas 2 divisórias podem ser feitas de forro, no tamanho do molde, do espelho. Aí, você vai estruturar, não é obrigatório, mas vai ficar mais bonita a peça, mais em pezinha se estiver estruturado. E você vai colocar forro de um lado e do outro. Como a gente não vai passar viés nessa peça aqui agora, você pode colar esse forro. Então, eu peguei o meu EVA, colei forro de um lado e agora eu vou colar forro do outro lado. Dessa forma, os meus forros já vão ficar todos no lugar, sem eu precisar passar costurinha de reforço. Ou então, você passa costurinha de reforço em toda a volta, que o forro já vai ficar todo coladinho. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Um forro no molde, EVA, para estruturar esse forro. Peguei um outro forro no molde, vou colar um em cima do outro. Depois que eu colei, eu refilo debaixo do tamanho do molde que o de cima já tem, tá? Então, esse de cima aqui já tá no molde, eu vou recortar isso daqui para ficar também do tamanho do molde. Dessa forma, eu vou ter um EVA com os 2 lados forrados para fazer as divisórias internas. São 2 vezes essa chapa aqui, porque eu tô fazendo de 3 compartimentos. Se eu estivesse fazendo de 4 compartimentos, aí seriam 3 vezes essa chapa aqui, ó. 3 vezes com essa divisória. Se eu estivesse fazendo com 5 compartimentos, dá para fazer com 5. Aí, você vai fazer 4 vezes a parte interna, tá?
Então, a quantidade de compartimento menos 1 é a quantidade de parte interna que você tem que colocar. Então, aqui tem uma e agora eu vou fazendo a outra. Na hora de apresentar os materiais para você, eu só mostrei um. Na verdade, são 2. Para 3 compartimentos, são 2 partes internas e 2 partes externas, tá? Você entende que cada quantidade de compartimento é uma parte a menos de parte interna. Por exemplo, se eu estivesse fazendo de um compartimento só, não teria nenhuma parte interna. Se eu estivesse fazendo de 2 compartimentos, teria uma parte interna. Se eu estiver fazendo de 3 compartimentos, que é o caso de hoje, 2 partes internas. For 4 compartimentos, 3 partes internas e assim por diante. Então, para hoje, 2 partes internas. De um lado e do outro forrado, tá? Para ficar bonitinho dos 2 lados. Nessa parte eu não posso pôr vivo, porque se eu pôr vivo aqui, na hora que eu colocar o caminho do zíper, ele vai tampar o vivo e o vivo vai desaparecer. Não é minha intenção. Então, eu vou te explicar agora como fazer a montagem de compartimentos, tá? A primeira parte que eu quero colocar é essa de roupas. Essa de roupas vai ficar nessa da frente aqui, ó. Porque é a primeira parte que eu quero e essa aqui vai ser considerada a frente da minha bolsa. Então, eu vou virar ela do lado avesso. A parte onde está escrito roupas não é a parte que vai no espelho. A parte que vai no espelho é que não está escrito nada. Então, eu já sei disso, porque fui eu que criei o molde. Aqui eu já achei o meio, ó. Eu venho aqui, acho o meio também, que eu já marquei no meu espelho, da parte de cima. Onde está minha alcinha. E vou clipar toda a volta. Esse grampo que eu tô usando aqui, esse clipe, é de 25 milímetros, tá? Ele é perfeito para bolsas. Eu usei muito tempo o de 19 milímetros, mas agora eu comprei esse num precinho excelente, R$ 7,99 com 12. Para 25 milímetros tá muito barato. Comprei na Amazon. Agora no mês de janeiro e fevereiro tava nesse preço. Eu não sei quanto que você vai estar assistindo esse vídeo, mas janeiro e fevereiro de 2023 tá nesse preço. Olha aqui, o contorno ficou perfeito. Vocês viram que eu não fiz a conferência antes, né? Eu sempre faço, mas eu tinha certeza que estava certo esse molde. Eu nem fiz a conferência. Aí, o que eu tenho que olhar aqui? Eu tenho que olhar, ó, esse daqui tá mais embaixo do que o de cá. Eu vou costurar daqui pra lá, pra ele dar uma espichadinha pra lá. Então, na hora de prender aqui, eu já posso prender colocando viés de uma vez, mas eu não vou fazer isso. Ok, ó. Tem que ficar bem certinho um lado e do outro, tá vendo? Não pode ficar um lado mais levantado que o outro. Aí você já coloca o viés de uma vez, porque depois você não vai poder desvirar a peça pra colocar viés, tá? Porque agora eu não vou colocar pra gente ganhar tempo. Então eu já vou virar esse daqui pro lado direito. Faz de conta que já tá com viés, tá? Ó, virei ele pro lado direito. Agora eu vou colocar aqui um desses forros. Marcando meio com meio aqui. Sem vivo por enquanto. Então agora eu tenho que costurar toda a volta disso aqui. Aí eu posso costurar com esse daqui pra cima, pra ficar mais fácil pra mim, com pé de máquina. Ou eu posso costurar com ele pra baixo. Tanto faz, porque tá sem vivo. Então aqui não importa qual dos dois tá pra cima, não. Pode ser o espelho ou pode ser o forno. O bom do folho tá pra cima aqui, ó, é porque evita pregas.
Dessa forma que eu tô te ensinando, você vai fazer necessaire de vários compartimentos. Você vai fazer bolsa de vários compartimentos, tá? Essa mesma técnica pra você fazer tudo de vários compartimentos. Tá vendo? Ó, se essa ferragem tivesse lá na borda, a gente não ia conseguir costurar. Ó, terminei aqui. Tá vendo? O lado de cá, ó, ficou com a costura pra fora. É assim mesmo. Aqui agora a gente vai colocar um vivo em cima dele. Então, eu acho o meio do de baixo aqui, ó, e vou colocar o vivo voltado pra cá. Eu não coloco o vivo do lado de cá, porque esse lado vai ficar embutido. Eu coloco o vivo aqui, tá? Nessa parte de cima. Essa parte vai ficar embutida pra dentro. Então, eu vou colocar o vivo em volta do espelho, mas colocando por cima do foley. Você tá me entendendo? Então, eu vou pegar aqui um pedacinho de acabamento. Venho aqui na parte do fundo, vou achar onde é o meio do fundo. E colocar meu vivo. Sem deixar da prega no meu foley. Esse é um grande diferencial que muita gente pega, ó. Nessa hora, que muita gente fica sem saber o que fazer. Porque aqui o vivo é colocado no foley, não é no espelho. É no formato do espelho, mas é no foley. Depois dessa aula, você não vai ter mais dúvida em como fazer duplo, triplo, quadruplo, quintuplo. Você vai conseguir fazer quantos compartimentos você quiser nas suas necessaires, nas suas bolsas. Tem que ficar amassadinha assim mesmo, pra você conseguir costurar, tá? Não tem problema não. Inclusive, eu vou ter que amassar mais ela agora, na hora de colocar a outra parte. Então, ó, já sei que é assim, agora é hora de colocar a parte do meio. Então, eu vou virar essa parte do lado avesso, colocar meu segundo compartimento. O que eu tenho que costurar aqui nessa borda é a parte que tá o zigue-zague sem nome escrito, senão vai ficar uma palavra agarrada na outra. E eu quero sempre soltar um espaço de uma palavra para outra. Então, eu tenho que olhar aqui, ó, qual é o meu lado que não tem nada escrito, é esse. Então, é essa parte que eu vou encaixar ali. Eu já achei o meio dessa parte? Não. Eu tenho que achar o meio aqui, ó, da parte do caminho do zíper. Tem que achar bem certinho esse meio aqui, que é isso que vai evitar minha peça de ficar torta. Aí, a parte que não tem escrito, que não tá escrito higiene, é a que eu vou colocar ali. Então, eu vou vestir, ó. Vou vestir com a parte higiene pra cá e a parte sem nada escrito pra lá. Eu também posso olhar aqui, ó, onde começou esse, colocar costura com costura. E do lado de cá também, ó. Tá vendo essa parte aqui onde começou o caminho do zíper da frente? Eu vou olhar onde começou pra eu poder colocar esse de cá, junto. Dessa forma, eu vou evitar que eles fiquem desiguais. Inclusive, na hora de começar a fechar, é bom começar a fechar dessa parte aqui de cima, que é onde eu preciso que fique mais certinho no lugar. Ó. Esse lado fica assim mesmo, tá? Agora eu vou fechar isso aqui, eu vou começar aqui dessa parte do caminho do zíper, porque eu não quero que ela entorte depois. Então, já vou começar a fechar dela. Vou dar uma amassadinha em tudo aqui. Ó, coloquei, aí eu confiro.
tudo costuradinho. Aí você passa o viés agora, não deixa pra depois. E já desvira também. Ó. Ficou bom, né, o alinhamento. Você tem que olhar isso, por causa da estampa, sabe? Olha, do jeito que eu fiz ali, agora eu fiz na do meio. Agora a próxima vai ser do mesmo jeito. Agora eu vou pegar outra divisória. Eu não achei o meio dela ainda, então eu vou achar. Vou colocar aqui de novo, ó, do mesmo jeitinho, ó. Eu coloco ela aqui por dentro, mas com o lado direito da peça, tá vendo? Vou colocar a outra divisória. E assim você vai fazendo sucessivamente. Cada compartimento que você for colocar, você vai desvirando a peça, coloca o compartimento, coloca o vivo por cima do foley e vai fazendo isso. Por isso que eu te falei que no compartimento meio não podia ainda, porque olha aqui, ó, meu vivo aparecendo aqui, ó. Se eu tivesse colocado o vivo no espelho, o vivo ia estar lá dentro da bolsa, ele não ia aparecer do lado de fora. Então, se você quer um embutido onde o vivo do meio só seja estruturador, igual a gente faz naquela necessaire duplo compartimento, nela eu uso o vivo só como estruturador, eu não quero que ele apareça do lado de fora. Aí você coloca no espelho. Mas se você quiser que o vivo apareça e mostra a divisão entre as peças, aí você vai colocar igual eu tô fazendo aqui agora. Nas divisórias, o vivo vai no foley e não no espelho, tá? Aqui eu já posso costurar colocando o vivo. Eu não sei se você já entendeu, mas aqui eu já vou colocar o vivo de uma vez. Então, em vez de eu costurar toda a volta e depois voltar costurando de novo colocando o vivo, eu já vou costurar colocando o vivo aqui. Já vou colocar o vivo começando aqui, ó, na parte de baixo. Então, já tô prendendo meu espelho divisor, que são dois forros. A peça vai ficando mais dura porque já tem mais vivo, né? São 2 forros e um EVA. Eu já vou fechar aqui colocando o vivo, tá? Pode fazer separado até você ter segurança. Igual eu fiz separado a primeira vez pra você entender o que eu tava fazendo. De vez em quando eu dou uma olhada pra ver se não caiu a gravação. Ó, cheguei aqui no final, cortei o vivo, viro o acabamento. Vou te mostrar. Olha, essa aqui é a parte de dentro. Deixa eu dar uma desamassada aqui pra você entender o que já aconteceu aqui. O que já aconteceu? Nós já colocamos 2 compartimentos, olha. Ainda tá amassada, mas eu ainda vou amassar mais, tá? Até ela ficar pronta. Mas olha aqui que legal, ó, o roupas tá nessa parte, aí pula uma, o higiene tá nessa, tá vendo? É de lá pra cá, porque aqui é a frente, tá? Então, aqui agora eu já tenho 2 compartimentos. Agora é a hora de colocar o meu terceiro compartimento. Na hora de colocar meu terceiro compartimento, é esse daqui. Eu vou virar ele do avesso de novo. Agora eu vou vestir isso daqui com ele, ó. Aí eu tenho que ver qual parte que vai encostar no meu vivo. É a parte que não tá escrita. A parte que tá escrita não pode ficar aqui, porque aqui tem uma parte escrita. Então, é uma sem escrever, uma escrita. Uma sem escrever, uma escrita. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu vou vestir ele assim. Eu vou vestir de lá pra cá, porque senão eu vou ter que caminhar muito, né? De lá pra cá eu caminho menos, porque já tá mais próximo. Então, ó. Eu visto, vendo? Do avesso. Aí eu vou tentar achar costura com costura aqui de novo. Pra fazer a junção aqui na lateral. E ficar o mais próximo possível.
Tá, Simone? Vai ficando mais difícil. Na verdade, não fica mais difícil, fica mais durinho. Mas o processo é igualzinho lá da frente. Aqui ainda não muda, porque ainda não tem o último espelho. No último espelho, sim, nós vamos ter que amassar a bolsa toda. Mas por enquanto, não. Por enquanto, tá tranquilo, olha. Eu posso deixar essa parte toda aqui pra fora enquanto eu costuro ali. Só na hora que eu for costurar o próximo espelho, que é o espelho final, é que eu vou ter que amassar essa parte toda pra dentro. Aí vai ter que caber tudo. Por enquanto, muito tranquilo. Então, você pode ir fazendo assim por mais camadas. Eu vou terminar aqui na terceira, mas as meninas do grupo Bolsa Terapia do WhatsApp me mostraram uma com 5 compartimentos. Eu acho que para aula ia ficar um pouco cansativo e repetitivo, porque é só ir acrescentando mais camadas do jeito que nós fizemos aqui, ó. Colocando o vivo no Foley, em vez de colocar o vivo no espelho, tá? Mas só nas partes internas, nas duas partes de fora, o vivo é no espelho sim, tá? Então, aqui agora, eu vou costurar isso aqui, começando sempre pela parte do caminho do zíper, para tentar com que ele torte o mínimo possível. Pode amassar sua bolsinha. Você tem área de trabalho. Eu tô sempre assim conferindo se o caminho do zíper também tá sendo costurado, se ele não saiu fora, sabe? Mas uma vantagem do vivo é que ele deixa tudo no lugarzinho. De todo jeito é bom sempre dar uma olhada, se não escapuliu nada, senão você tem que voltar costurando tudo depois. Ó, agora o certo seria desvirar de novo, né? Mas eu não vou desvirar agora, porque eu quero prender essa parte aqui. Então, agora eu tenho que dobrar isso tudo aqui pra dentro, ó. Tá? Dobrei tudo aqui pra dentro, porque eu quero prender essa parte aqui, pra fazer o acabamento. Então, se eu colocasse aqui 5 camadas, daria pra fazer isso, só que ia ficar bem apertado. Então, eu coloco 3, que eu acho que 3 compartimentos já tá bom, né? Se você for colocar 5 mais finos, vai te dar ainda mais trabalho na hora de fechar isso aqui. Porque até aí você tem que pensar, ó. Esse comprimento que eu coloquei aqui foi bom pra mim, porque coube as 3 camadas lá dentro pra eu poder fechar. Agora pensa se eu coloco 5 camadas com o Foley mais estreito. Aqui agora ia ficar muito apertado na hora de eu enfiar 5 camadas lá pra dentro pra fechar o último espelho. Então isso tudo tem que ser pensado na hora de você criar um projeto pro cliente, tá? Então você pode fazer nas medidas que você quiser, mas essa medida que eu tô fazendo aqui, ó, fica muito bom, facilita a sua vida, é uma coisa possível, porque também você ter trabalho demais, você não poder cobrar um valor exorbitante, não adianta. Nessa peça, o gasto é baixo, a peça é rápida de fazer e fica, assim, muito personalizada, né? Muito bonita. Então, você pode fazer bordado em vez de sublimada. Onde eu sublimei, você pode bordar, você pode fazer em outros materiais, mas no nylon 600 se torna mais fácil porque ele é leve. Senão a bolsa vai ficar bem pesada, ó. Clipei tudo já. Eu posso abrir aqui pra ajudar, mas não vai mudar muito, porque ele tá todo emboladinho aqui dentro, né? Aqui agora não preciso colocar vivo, porque eu já coloquei vivo no espelho. Então é só fechar. Essa peça agora eu tenho que costurar ela mais em pé, porque eu não consigo dobrar ela muito aqui pra baixo, não. Então ela tem que ficar mais em pé, porque ela tá muito cheia aqui dentro pra eu conseguir dobrar, amassar essa peça. Então vou conferindo pra ver se o espelho não tá saindo do Foley. Se o espelho sair do Foley aqui em algum pedaço, pode ter certeza que lá no final vai sobrar Foley. Aí você vai ter que desfazer a costura e começar tudo de novo, porque vai sobrar Foley no final, porque faltou aqui e você não viu que você comeu um pedaço aqui. Vocês devem estar pensando assim, muita costurando sem óculos. Sim, gente, porque tá calor demais. Se eu abro a janela, hoje é sábado, tá cheio de criança brincando no pátio, muito barulho, muita música, e aqui no YouTube não pode ter música, né? Senão eu perco a monetização. Se eu abro a porta da sala, é o filho brincando no computador, o marido assistindo televisão, aí o som vem tudo pra cá e atrapalha a nossa aula. Se eu ligo o ar, muito barulhinho, incomodando no fundo. Então, eu tô aqui, ó, morrendo de calor.
Se eu colocar esse óculos, ele vai embaçar todo, eu não vou enxergar nada. Mas com esses clipes maiores aqui, ó, é muito difícil voar clipe em mim. Voava muito quando eu tava usando pequenininho. Uma agulha, claro, a agulha pode quebrar e vir no meu olho sim. Tem que usar óculos de proteção. Meu óculos tá pendurado ali na máquina. Mas eu, sinceramente, hoje não tô dando conta. Está insuportável de calor. Risco assumido. Ó, terminei. Beleza? Ó. Então, é como se você estivesse fazendo uma bolsinha dessa, ó, desse tamanho. Tá vendo? No final das contas, é uma bolsinha comum. Só que ela é cheia de divisórias que estão aqui dentro. Agora você puxa. Então, se você quiser fazer caminho do zíper maior, se você não vai fazer sublimado ou tem impressora maior do que a 3, a 4, que não é meu caso, você pode fazer esse caminho do zíper maior aqui, ó. É bom para abrir, para o cliente abrir, é bom para você desvirar agora. No meu caso, eu não tenho muita opção. Porque eu queria fazer sublimada e eu não tenho impressora maior. Então, para fazer esse caminho do zíper sublimado, eu precisei diminuir, tá? Mas eu te ensinei no início da aula como você faz para poder aumentar. Agora é a hora do parto. Hoje é um parto mesmo. São 3 bolsas dentro de uma. Você vai empurrando vivo pro lugar. Ó, olha que bagunça. Mas agora eu vou acertando tudo. Vou colocar a mão aqui dentro e vou empurrando os vivos pra fora. Eu empurrar o vivo pra fora, ajeita toda a bolsa. Que o vivo é o que dá forma pra minha bolsa. Então, vem aqui. E nessa última aqui, tadinha, que foi a primeira a ser feita, mas é que tá mais amassada. Claro que ela ainda vai desamassar, mas olha aqui, ó, a linha, tá vendo? Seguindo contínua. É importante essa linha seguir contínua, por isso sempre olhe as marcações. Agora você pode bater aqui um secador de cabelo nela. Então aqui é a parte da frente, ó. Tá? Aqui é a parte de trás. Aqui eu vou colocar alças. Então vamos medir a alça agora. É importante medir agora por causa desse espaçamento que eu deixei aqui, senão a alça não encontra uma na outra lá na frente. Por isso que eu tô fazendo assim. Vou passar aqui por dentro. Eu vou fazer de modo que, ó, ela indo até lá na frente, ela encoste lá na margem da frente, tá vendo? Isso. Então, vou cortar aqui. Então, minha alça vai ter, primeira alça lateral, 62 centímetros, tá? Queima. Queima. Aí, eu vou cortar outra do mesmo tamanho, ó. Então, vai ser 62 centímetros que eu vou deixar aí pra vocês. Alças laterais, 2 vezes de 62. A alça transversal, 1,40. Então, vai ser 60, 120, mais 20. 1,40 de alça transversal. Na alça transversal, eu vou colocar um regulador. Então, sempre queime a alça chique, tá? Aqui eu vou colocar um regulador. Igual eu já ensinei vocês várias vezes. Pode colocar rebite, pode fazer costura em cruz, tá? Essas aqui, a gente vai prender assim, ó. Coloco aqui. Rebito ou costuro aqui, ó. Tô fazendo uma costurinha mais ou menos aqui, porque essa parte é bem tranquila pra vocês, né? Aqui, na hora de colocar o outro lado, não pode deixar a alça torcer.
Faz a mesma coisa do outro lado, que a gente já mediu a alça do outro lado. Ó, alça de mão, ó. Olha que tamanho ótimo, tá vendo? Então, você pode carregar ela na mão assim ou de lado. Mas também tem essa alça transversal que você pode colocar ela removível. Aí, se você for colocar removível com mosquetão, você vai colocar aqui uma meia argola em vez de um quadro, tá? Eu vou colocar fixa hoje. Já tá com o meu regulador deste lado. Então, eu coloco ela assim, do avesso. Então, ó, você vai pegar a bolsa, virar ela de cabeça pra baixo. Vai passar, ó, de baixo pra cima. Passar dentro do regulador. Tá vendo? Aí o do lado direito fica pra cima. Então, você tem que virar ela de cabeça pra baixo na hora de fazer isso. Aí, aqui, você vai costurar do lado de cá também. Cada trovão vai chover. Bom que refresca, né? Aí, agora eu costuro do lado de cá. E é isso. Nossa bolsa está pronta. Eu vou te mostrar ela completa agora. Olha que incrível que ficou. Eu achei ela, assim, um tamanho fantástico, tá vendo? Olha, não é aquela coisa exagerada e dá pra você carregar tudo da criança separadinho. Então, aqui ficou sendo a frente, então todos os cursores, ó, estão fechando pra esquerda. Aqui atrás eu coloquei, ó, a logo Jurubeba, que eu achei que ficou bem bonita, enfeitou a peça, tá vendo? E não perdeu a característica Jurubeba. Poderia ser também o nome da criança aqui, você colocar sua logo menor em algum lugar, ou até em uma dessas laterais. Mas olha que bonitinho, o vivo aparecendo em cada divisória. Então, cada uma delas é um compartimento separado. Aí tem essa alça aqui de mão, ó, que tá aqui presa nas laterais, tá vendo? Tem essa e essa daqui, que é transversal, se o papai ou a mamãe quiser carregar a mala transversal. Aí pode deixar essas alças saidinhas, ou então você faz essa transversal com mosquetão. Vamos abrir aqui pra gente ver dentro, lembrando que eu não coloquei viés, né, dentro dela. Aqui fica embutido, tá vendo? Eu não coloquei viés só pra agilizar, mas aí eu te mostrei todas as horas que precisa colocar viés. Então, essa divisória também, ó. Olha, tudo branquinho lá dentro. E essa, lembrando que você pode fazer os compartimentos todos térmicos. Ó, sem viés, mas bem bonita, tá vendo? Essa é a última parte de trás. Então, aqui ficou sublimado, escrito aqui, ó, diversos. Talvez aí no vídeo não está dando pra ver direito, porque eu escrevi em cima do zigue-zague. Mas aqui, pessoalmente, tá bem legal. Diversos, higiene e roupas. Para a mamãe saber em qual compartimento tá cada coisa. Tipo, a mamãe quer mandar as roupas do bebê com o pai, que eles moram separados, né? Que é muitos casos hoje em dia. Aí tem jeito de mamãe já mandar tudo separadinho, assim, ó, tudo organizado para a criança poder passar os dias com o pai, tá? E lembrando que você tem que tentar fazer com que essas linhas aqui, ó, fiquem mais retas possíveis, tá vendo? Porque se uma ficar aqui embaixo, outra lá em cima e tudo desalinhado, vai ficar muito feio, né? Gente, essa peça é muito linda e muito fácil de fazer. Da mesma forma, você pode fazer nécessaires de vários compartimentos, tá? Seguindo o molde de uma só, você faz com 3, 4 compartimentos. A bolsa também você faz 3, 4, 5 compartimentos. Mas eu acho que 3 assim, ó, é o suficiente. E tá muito bonitinha, você pode fazer no tema que quiser, com bordado, com sublimação, com o que você quiser aí, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na hora que eu vi, eu falei, gente, mas é muito simples. Eu tenho que dar essa aula pessoal para eles entenderem como funciona a colocação de um compartimento em cima do outro. Tem, então, duas formas. Uma onde o vivo fica embutido, que você vai colocar o vivo sempre nos espelhos, e essa onde no meio também os vivos ficam aparecendo, que é que você vai colocar o vivo no folhe, tá? Então, fica aí a dica para vocês. O molde, para quem não estava na estreia, vai custar somente R$10. Então, vocês podem adquirir comigo no meu WhatsApp, que tá aqui na descrição do vídeo. Então, até mais. Fiquem com Deus. Um beijo da Jurubeba. Tchau!